Em 2014, foi lançado o filme do cara que roubaria o lugar do Chuck Norris como o ser humano mais bolado do cinema. E tudo isso por causa de um carro e um cachorrinho. Eu apresento pra vocês John Wick de volta ao jogo. O filme começa com o John todo ferrado no chão, vendo o vídeo de uma mulher no celular e desmaiando logo depois disso. E na cena seguinte, a gente descobre que aquela mulher, na verdade, era a esposa dele e que ela tinha morrido há alguns dias atrás. E depois do velório, a gente acaba conhecendo um cara chamado Marcos, que chama o John de velho amigo, mas fica aquele climão. E o cara é foda porque ele nem se intimida com esse olhar sinistro aí do Wick. E chegando em casa, ele recebe uma encomenda, um cachorrinho, que foi deixado pela esposa dele, e depois de ler a carta que veio com o bichinho, ele começa a chorar. E no dia seguinte, ele sai pra comprar ração e abastecer o carro, e no posto chega um jovem geração TikTok, e que vocês já vão odiar muito daqui a pouco, e o cara com a barbinha de bode aí pergunta o preço do carro, mas o Wick fala que não tá à venda, e aqui que a gente vê que o cara, além de fodão, é inteligente, porque o moleque xinga ele em russo e ele responde em russo também. E pra sorte do moleque, esse cara aí chega na hora que ele arruma a briga e fala pra ele sair de perto e entrar no carro, senão a gente já teria visto aqui a primeira morte do filme. E depois disso, o John vai pro aeroporto e fazer uns cosplay de Velozes e Furiosos pra descontar a raiva dele. E a gente vê que o cara é um puta piloto também. E de volta pra casa e pronto pra dormir, ele ouve uns barulhos vindo do andar de baixo. E quando ele chega, um cara acerta ele pelas costas, porque se fosse de frente o cara não ia tancar. Depois de apanhar muito e ver o doguinho dele sendo morto, a gente descobre que isso é obra do moleque do posto. E depois de acordar quebrado, o John enterra o cachorrinho dele e limpa a bagunça e sai puto de ônibus. Então a gente vê que os caras levaram o carro para uma oficina clandestina e na chegada a gente descobre que o nome do moleque é Yosef e logo de cara ele já toma um socão porque o dono da oficina reconheceu o carro. E é claro que o moleque dá um chilique e vai embora. Então a gente descobre que o pai dele, o Vigo, é dono do lugar e líder da máfia russa em Nova York. Mas mesmo assim, o Aurélio, o verdadeiro dono da oficina, não tá nem aí e logo depois disso o Vigo liga para ele e pergunta por que o filho dele apanhou. Porque ele roubou o carro do John Wick, senhor. E depois de ouvir o nome John Wick, ele desliga e recebe o filho dele com muito amor e carinho. E esse moleque aí tá com muita sorte, porque até agora ele só tomou soco. E nesse meio tempo, o John já tinha previsto que o carro ia pra essa oficina, mas ele não encontrou ele lá e pegou um carro emprestado do Aurélio. Enfim, o pai do Yosef conta essa história sinistra pra ele. Eu já vi ele matar 3 homens num bar. Só com um lápis. E a gente descobre que o John já trabalhou pra ele e que ele se aposentou por conta de uma mulher, a mesma que deu o cachorrinho pra ele e que o filho de merda do Vigo matou. E o cara ainda por cima é uma lenda no submundo do crime e é chamado de Baba Yaga, que é bicho-papão em alguma língua. E o moleque fica em choque e fala que vai arrumar tudo, mas o pai dele manda ele calar a boca. E o Vigo liga pro John, mas não tem como, o cara tá puto. E pra tentar salvar a vida do filho, o Vigo manda uma equipe de assassinos atrás dele, mas o cara já tá preparado, e aqui o tiro come solto. Até a polícia tem medo do cara. Tá trabalhando de novo? Não, só tô tirando lixo. E a gente vê que o crime é organizado mesmo, porque depois da bagunça, o John chama uma galera pra limpar a casa e paga eles com essa moeda de ouro aí, que nos próximos filmes a gente entende o porquê dessas moedas. E depois de ver que não vai conseguir pegar o John tão fácil, o Vigo vai atrás do Marcos pra contratar ele. O contrato é exclusivo? Não é aberto. E pelo que parece, o cara é fodinha e tem chance de matar o John. E como bom amigo que ele é claro que ele aceita o contrato de 2 milhões pra matar o cara. Depois de passar o vapo em geral, o John sai pra se hospedar em um hotel chamado Continental, onde ficam os assassinos e é proibido assassinato lá dentro. Enfim, hipocrisia. Quem matar alguém lá dentro do Continental é punido. E depois de se acomodar, o John desce para a área de serviços e coloca uma daquelas moedas de ouro em uma porta que dá acesso a um bar secreto. E ele vai falar direto com esse velho aí, que se chama Winston e que é o dono do hotel. E ele pede a localização do Yosef, mas é claro que o cara nega. Mas depois ele manda pela barman, que inclusive o John recusou um beijo dela. E depois de se armar até os dentes, o John vai atrás do Yosef em uma boate. E com todo o respeito do mundo, o segurança deixa ele passar de boa. Lá dentro, os amigos do Yosef já se ferram. Subindo, o John descobre que a boate está lotada de seguranças, mas isso não impede o cara de passar no vapo em geral. E por incrível que pareça, o cara é foda, mas ele não enxerga atrás da cabeça e não vê esse capanga aí atrás dele, que acaba entregando a posição que eles estão. E a gente descobre por que o cara é chamado de Baba Yaga. Olha a cara desse miserável.
E ele faz questão de não matar o moleque sem estar diretamente na frente dele. E esse aí é o Yosef resolvendo as paradas igual ele falou que ia fazer. E enquanto o John tava atrás dele, a gente descobre que o líder da segurança é meio que um mini boss e dá muito trabalho pro protagonista. E o John sai todo ferrado da boate e perde o rastro do moleque. Enquanto o moleque tá fugindo, ele liga pro amigo e ele descobre da pior forma que o John matou ele, porque o cara manda esse recado aí pra ele. Na vida tudo tem um preço. E no hotel, o John pede um médico pro gerente e a gente descobre que o uísque é o segredo pra ser fodão. Quer alguma coisa pra dor? Não, isso aqui me ajuda a aliviar. E mesmo tentando descansar, o cara não consegue, porque essa mulher aí, a Perkins, tenta matar ele mesmo dentro do Continental. E por sorte, o Marcos avisou ele a tempo, dando um tiro no travesseiro, ótima forma de avisar um amigo. E isso aí deu tempo pra ele conseguir se defender da mulher e logo depois ele conseguiu imobilizar ela. E depois de tomar essa dura na cara, ela passou as informações pro John e ele deixou ela com outro cara parceiro dele. O John chega numa igreja e lá dentro ele começa a matar geral de novo e a gente descobre que é a igreja de fachada do Vigo e lá dentro ele taca fogo em tudo que tem de informação importante e nos dinheiros que tinha guardado lá. Enquanto isso, a bonitona lá mata o coitado do cara e foge. Na saída da igreja, o John espera o Vigo aparecer e começa aquela mesma história de sempre. Ele deita geral na bala, mas no final ele se ferra e acaba sendo pego pelos caras. O Vigo começa a dar um chilique na frente dele, porque ele destruiu um monte de coisa importante na igreja, e o John começa a dar um chilique na frente do Vigo por causa da esposa dele, do carro e do cachorrinho. E depois dessa briga de comadre aí, o Vigo manda matarem ele. Deram um tiro pra resolver tudo? Não. Tentaram matar o cara com uma sacola velha. E eles ainda quase que conseguiram. Mas no último momento, o Marcos salva o John de novo e ele consegue se vingar do cara que deu essa dor nas costas dele. E depois de sair na fúria, o John consegue parar o carro do Vigo e rende ele. E como ótimo pai que ele é, também com o filho desse eu faria a mesma coisa, o Vigo entrega a posição dele pro Wick. O moleque estava escondido em uma fortaleza cercada de um monte de franco-atirador e um monte de segurança. E para finalizar um currículo melhor que o da Barbie, o John ainda é um franco-atirador e consegue matar geral sem ninguém ver e ainda implanta um monte de bomba num dos carros lá, porque esse tipo de filme tem que ter explosão e eles fazem jus a filme de ação. E aqui rola uma morte muito merda. O John só aparece na frente do Yosef e dá um tiro nele. Se fosse para fazer isso, fizesse no começo, mas enfim, não dá pra ficar procurando sentido nesse tipo de filme. E depois de ter a vingança, o John ganha o carro do Continental pelo inconveniente que ele teve lá, porque eles descobriram que a mulher tentou matar ele lá dentro. E quando parece que vai ficar tudo bem na vida do cara, a Perks tá vendo ele conversar com o Marcos, e é claro que ela conta isso pro Vigo, porque alguém tava ajudando o John e eles logo deduzem que foi o Marcos. E quando o cara tava voltando pra casa, eles capturam ele. O azar dele foi ter avisado o John que eles tinham capturado o amigo dele, e é claro que ele saiu puto atrás do Vigo. Infelizmente, o John chegou tarde demais e encontrou o amigo dele perto da morte, mas o cara é brabo e fez questão de morrer pelo menos deitando 2 seguranças do cara. E enquanto isso, o John sai puto atrás do Vigo pra fazer o que a gente sabe que ele vai fazer. E a mulher que deu problema pro John e ainda matou o amigo dele, acaba se ferrando também, porque a galera do Continental descobriu que ela matou alguém lá dentro e ela foi punida. E de novo, o dono do hotel ajudou o John, passando a localização do Vigo pra ele. O cara fez merda e agora tá tentando fugir, mas o John tem o poder do protagonismo. E na última hora ele consegue alcançar o carro do Vigo. E adivinhe, ele cancelou o CPF de todo mundo. E o Vigo já tava até dando risada da merda que fez, e com muito esforço o John conseguiu encurralar o cara, que por incrível que pareça, chamou o John pra uma luta mano a mano. E aqui rola uma das cenas mais fodas do filme. O John sabia que não ia ter chance de vencer contra um cara de faca, e ao invés de correr, o que ele fez? Enfiou a faca na própria barriga para conseguir tirar ela do cara. E depois disso, meteu a facada no ombro do Vigo, o que foi uma outra morte muito merda. Mas eu acho que o cara não morreu da facada não, ele morreu ou de medo ou de caganeira. Bom, o John sai todo ferrado depois dessa facada, e a gente volta pra cena do começo do filme, em que ele cai quase morto no chão, mas o cara é foda e não vai morrer assim. Ele viu que estava perto de uma clínica veterinária e com a força do ódio ele arrombou a porta e numa cena muito agonizante ele mesmo costurou a própria ferida. E ainda furtou um doguinho lá do canil, muito bonito inclusive, e eles viveram felizes para sempre até o segundo e o terceiro filme, que vai ser só a porcaria. E enfim,